Cícero Romão Batista, conhecido popularmente como Padre Cícero, nasceu no dia 24 de março de 1844, na cidade de Crato, no Ceará. Cícero teve uma infância simples, mas mesmo diante disso, ele teve acesso aos estudos. Em sua formação como padre, Cícero encontrou um ensino rígido no seminário de Fortaleza. Lá, ele não era considerado um dos melhores alunos. Além disso, teve problemas com o reitor do seminário, que não concordava com suas opiniões místicas. O reitor do seminário chegou a sugerir que Cícero não fosse ordenado padre, mas o bispo do Ceará, Dom Luiz Antônio dos Santos, decidiu ir contra essa recomendação e ordenou Cícero padre no dia 30 de novembro de 1870. Conhecido como Padre Cícero agora, ele decidiu retornar para Crato depois de sua ordenação. Em 1871, Padre Cícero foi convidado para celebrar uma missa em Juazeiro, povoado vizinho a Crato. Lá, ele supostamente teve um sonho, interpretado como uma mensagem divina para que ele ficasse no povoado e cuidasse de suas questões religiosas. Padre Cícero recebeu um convite para permanecer no povoado em abril de 1872. No mesmo ano, ele se tornou capelão da Capela de Nossa Senhora das Dores. Cícero trabalhou para financiar a construção da primeira igreja em Juazeiro, e começou um trabalho religioso que era inédito em Juazeiro, com pregações e visitas pessoais para as casas dos fiéis. Em março de 1889, diz a história que um milagre aconteceu. Quando Maria de Araújo recebeu sua hóstia, a mesma se tornou vermelha como o sangue. O milagre seguiu ocorrendo em outras missas, até que o reitor do seminário de Crato anunciou para os fiéis que a hóstia de Maria de Araújo tinha sido tingida pelo sangue do próprio Jesus. O acontecido acabou forçando as autoridades da Igreja Católica a investigarem o que acontecia em Cariri. O bispo do Ceará, Dom Joaquim José Vieira, por sua vez, recusava-se a aceitar os acontecidos e anunciou que a transformação da hóstia pelo sangue de Jesus era falsa. Padre Cícero insistiu para que a Diocese de Fortaleza enviasse uma comissão, a fim de investigar os supostos milagres que aconteciam no Cariri. A comissão foi enviada para a região em 1891 e foi formada por 2 padres, e também por 2 médicos. Tanto os médicos quanto os padres concluíram que não havia explicação natural para a transformação da hóstia em sangue, o que fazia do acontecido um milagre. O bispo ordenou que uma segunda comissão investigasse o caso, e foi concluído que o evento era uma farsa. Bispo Dom Joaquim optou por favorecer a segunda comissão. Essa situação deixou Padre Cícero sem apoio da Igreja Católica. Ele lutou durante toda a sua vida pelo reconhecimento do milagre, mas a Igreja da época não o reconheceu, pois os supostos milagres eucarísticos não se adequavam à teologia católica do período. Apesar do não reconhecimento da Igreja Católica, os milagres atraíram uma multidão de fiéis para a cidade, transformando-a num local de peregrinação. A insistência de Padre Cícero em defender os milagres fez com que a Igreja Católica o punisse. Em 1892, ele foi proibido de pregar, celebrar missas e de se confessar, e, em 1894, uma ordem vinda de Roma anunciou que os acontecidos não seriam considerados milagres. A Igreja também anunciou que peregrinações para a cidade estavam proibidas. Em 1898, ele foi para Roma e encontrou o Papa Leão XIII, que deu a Padre Cícero indulto parcial, mas manteve a proibição de celebrar missas. Apesar da proibição, Padre Cícero nunca deixou de celebrar missas em sua igreja em Juazeiro. A decisão da Igreja Católica só reforçou as diferenças que existiam entre a religiosidade popular no interior do Brasil e o que era celebrado pelas autoridades eclesiásticas. Apesar das decisões da Igreja contra o milagre, as peregrinações e Padre Cícero, nada mudou na crença popular. As pessoas continuaram peregrinando para o Vale do Cariri, tornando a região muito relevante. Padre Cícero, por sua vez, mesmo punido pela Igreja, tornou-se uma personalidade local bastante relevante, transformando-se em figura de veneração popular e conquistando enorme capital político no Cariri. O resultado disso foi que ele se consolidou com uma liderança no povoado de Juazeiro. A devoção em Juazeiro fortaleceu a peregrinação de pessoas para o Cariri e permitiu o surgimento de 4 irmandades no local. O crescimento das irmandades, sobretudo da Legião da Cruz, fez com que a mensagem do Padre Cícero se fortalecesse, garantindo mais fiéis e financiamento para a igreja liderada por ele em Juazeiro. Enquanto liderança política, Padre Cícero se aliou a outros nomes da política local e defendeu a emancipação do povoado de Juazeiro. Em 1911, a emancipação de Juazeiro foi reconhecida politicamente, e a cidade se desligou de Crato.
Depois disso, Padre Cícero foi eleito primeiro prefeito de Juazeiro. O nome atual da cidade, Juazeiro do Norte, só foi adotado na década de 1940. Padre Cícero foi reeleito algumas vezes, e manteve-se prefeito por 15 anos. Padre Cícero tinha um compromisso com o Evangelho de Cristo, de dedicar sua vida à causa dos pobres. Em Juazeiro criou orfanatos, hospitais, escolas, abrigos de velhos, asilos para loucos, tudo funcionando às suas expensas. Lutou pela criação do patronato agrícola e do famoso açude do Carás. O poder político de Padre Cícero declinou a partir da década de 1920, bem como a sua saúde. A Revolução de 1930 marcou o fim de qualquer influência política do padre em Juazeiro e no Ceará. Os últimos anos de Padre Cícero foram marcados pela ocorrência de uma catarata que o deixou cego do olho esquerdo e com visão mínima do olho direito. Padre Cícero passou por uma cirurgia para tentar recuperar sua visão, mas não obteve sucesso nisso. Também teve nefrite e graves problemas intestinais. Seus últimos meses foram de grande agonia por conta do seu estado de saúde, e seu falecimento aconteceu no dia 20 de julho de 1934. Padre Cícero lutou por toda a vida pelo reconhecimento do milagre de Juazeiro e por sua reabilitação, mas não viveu para ver isso acontecer. Padre Cícero está sepultado ao pé do altar da Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em 1924, foi erguida uma estátua de Padre Cícero, que se tornou objeto de devoção popular. Somente no dia 13 de dezembro de 2015, depois de 9 anos de trabalho de uma comitiva da Igreja Católica, criada para estudar a vida do padre brasileiro, é que finalmente veio o reconhecimento. No dia 20 de agosto de 2022, durante missa realizada no Largo da Capela do Socorro, em Juazeiro do Norte, o bispo da Diocese do Crato, Dom Magnus Henrique Lopes, anunciou que recebera carta da Congregação para a Causa dos Santos, órgão do Vaticano responsável pelos processos de beatificação e canonização, informando sobre a autorização do Papa Francisco para a abertura do processo de beatificação do Padre Cícero. Com a autorização do Vaticano, Padre Cícero recebe automaticamente o título de servo de Deus. Não há dúvidas de que Padim Cício, como também é conhecido, foi um dos grandes benfeitores da região. Oração a Padre Cícero. Ó Deus, Pai dos pobres, que inflamastes o coração do Padre Cícero com um grande amor para com os desamparados, sem casa e sem terra, e o transformastes no grande conselheiro do povo nordestino, e no zeloso incentivador da devoção ao rosário e da veneração de Nossa Senhora das Dores, recompensai esse grande apóstolo com o descanso de sua vida atribulada e com as alegrias do paraíso. Fazei surgir no Nordeste e em todo o Brasil muitos sacerdotes, imitadores do Padre Cícero, voltados para a pobreza material e espiritual do povo que busca a salvação, para que nos ajudem a aumentar a nossa fé, única riqueza verdadeira. Que Nossa Senhora das Dores, Mãe fiel ao pé da cruz, dê força ao nosso pedido e nos alcance o que desejamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.